Fala, meus queridos! Quem está falando aqui é o professor Gustavo de Anselmo Muraski e hoje nós vamos falar sobre grandezas físicas. Dá uma continuidade sobre aquilo que a gente já viu na aula anterior. Beleza, meus amados? Tudo certo com vocês? Tudo de boa nesse momento? Interessante. Então, vamos falar um pouquinho sobre grandezas físicas, vamos falar um pouquinho sobre a física e se o que ela faz aí, a parte básica dela. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente falou na aula anterior. Nós falamos sobre grandezas físicas, certo? E eu peguei esse trecho aqui de um livro chamado Halliday, certo? E ele diz o seguinte: a ciência e a engenharia se baseiam em medições e comparações. Ou seja, medir é comparar, certo? Comparar sempre com alguma coisa, um instrumento, entre corpos, entre objetos e assim por diante. Assim, precisamos de regras para estabelecer de que forma as grandezas devem ser medidas e comparadas. Temos as chamadas grandezas físicas escalares e vetoriais. E é justamente isso que nós vamos abordar nesta aula, né? Nós vamos aprofundar sobre essas grandezas físicas aí dos tipos escalares e vetoriais. Beleza? Vamos lá. O que seria o que a gente viu na aula anterior? A gente falou que grandezas físicas escalar são aquelas em que basta um número e unidade de medida para defini-la, enquanto que as grandezas vetoriais são completamente definidas por um número, uma unidade de medida, mas também uma direção e um sentido, certo? Então essas são a básica aí que a gente viu, né? E nós vamos falar um pouquinho em um momento posterior sobre as unidades de medida, certo? Nós iremos comentar isso numa próxima aula, beleza? Mas aqui o nosso objeto de estudo é falar sobre essas grandezas, aprofundar esse conhecimento sobre grandezas físicas escalares do tipo vetoriais. Bem, vamos lá, certo? As grandezas físicas do tipo escalar, como eu falei para vocês, são aquelas que ficam muito bem definidas apenas pelo módulo, ou seja, a sua intensidade, o valor, né, e a unidade de medida. Então, nós temos alguns exemplos de grandezas físicas do tipo escalar. É a massa, o tempo, a distância, a energia ou o trabalho, a pressão e a corrente elétrica. São alguns exemplos de grandezas físicas escalares. Então, se teria a massa, eu coloquei aqui um exemplo, 2 miligramas, onde que o 2 representa o módulo, a intensidade, e a unidade miligrama representa a unidade em si. Ou seja, 2, o módulo, e a miligrama, a unidade. 30 dias, unidade de tempo. Aqui nós temos o 30 como sendo o módulo, a intensidade, e o dias, a unidade. A distância, 124 centímetros, né, tamanhos, tudo mais. Ali você pode perceber que nós temos 124 representa o módulo e a unidade representa o centímetro. Energia é o trabalho, coloquei 24 kWh, certo? Isso aqui inclusive é uma grandeza derivada, a gente aprendeu sobre isso no momento anterior, né? Essa unidade, na verdade, é uma unidade derivada. Então, ela tem ali 24 representa o módulo e kWh a unidade. Pressão, 76 centímetros de mercúrio, você teria 76 o módulo e centímetros de mercúrio a unidade. E a corrente elétrica, 45 amperes, onde que o 45 ele representa o módulo e o ampere representa a unidade. Beleza, meus queridos? Vocês vão perceber que existem inúmeras grandezas escalares, como também existem inúmeras grandezas do tipo vetorial. Beleza? Vamos lá, então. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Bem, uma dica que eu vou dar para vocês aqui é que toda forma de energia ou trabalho é sempre uma grandeza escalar, certo? Fique esperto nessa dica aí. Grandezas vetoriais. Como a gente já conversou antes, grandezas vetoriais aqui, além do módulo e unidade, apresenta módulo, direção e sentido. Ou seja, para que a gente possa definir uma grandeza vetorial, você precisa basicamente ter o módulo, que representa a intensidade, direção e sentido dela. Está completamente definida, como eu conversei anteriormente com vocês, tá? Então, você teria o seguinte, né? Eu falei até em momentos anteriores, falei assim, se alguém te perguntar onde fica a farmácia e você responder que fica a 65 metros, não irá adiantar muita coisa. Normalmente, indicamos a direção e o sentido usando as mãos,
certo? Então, quando nós vamos nos orientar, né, normalmente a gente utiliza a mão para isso, né? Vira para a direita, vira para a esquerda, sobe, desce. Normalmente a gente faz uma interpretação junto com as mãos, indicando o módulo através da fala, junto com a sua unidade, né, 65 metros, e a direção e sentido usando as mãos para isso, ok? Algumas grandezas que são grandezas vetoriais: a posição, o deslocamento, certo? A velocidade, a força e a aceleração. Em especial aqui eu vou falar um pouquinho sobre a força, certo? Nós vamos estudar isso aqui em momentos posteriores sobre cada uma delas aí. Bem, com relação à grandeza vetorial força, você tem aqui alguns tipos, né? Você vê, por exemplo, a força de atrito. Nesse caso, percebam, né, que você tem uma pessoa esquiando aqui e ela está, no caso, parece descendo, né, uma prancha, uma pista de esqui, né, certo? E você vai perceber que o atrito, na verdade, ele está contra essa pessoa. Da mesma forma como a força gravitacional. A força gravitacional, você tem aqui uma pessoa de paraquedas, né, em queda livre, e você vai ter, por exemplo, uma força apontada para baixo, né? Uma força de arraste, quando você vê, por exemplo, que nessa imagem que você tem, que é uma pessoa, né, empurrando um carrinho, então você vai ter uma força aplicada, melhor dizendo, a força de arraste, você teria, como aquele caso mostrado ali, você acabaria tendo o paraquedas, né? Por exemplo, Paranaguá, lá o pessoal gosta muito de descer de paraquedas, eu sempre vejo da minha casa o pessoal descendo e gritando normalmente, né? Então, o que faz com que você segure lá a pessoa, né, para que ela atinja o solo com uma velocidade final, né, adequada, é justamente a força de arraste, né, a força de atrito com o fluido provocada pelo paraquedas, certo? No caso, essa força é apontada para cima, né? A força elástica, como você pode perceber aqui, que você teria um brinquedo na qual sai um brinquedo de dentro com uma mola, né? Isso representa uma força restauradora, uma força elástica, no caso está apontado para cima. Você tem a força magnética aplicada entre ímãs e eletroímãs, certo? Que são uma força de campo, certo? Uma força, nesse caso, de atração, como está sendo mostrado na imagem aqui, que você tem pregos e outros objetos metálicos sendo atraídos pelo ímã. E você teria a força de tração ou tensão de cordas, né, aplicada quando você quer transmitir força para um objeto. Utilizando uma corda, você utiliza essa tração ou tensão, e tem a força de empuxo, né, que é aquela força provocada pelo deslocamento de fluidos, que faz com que você tenha o voo de balões ou, por exemplo, o fato de barcos e navios, por mais que seja de uma grande massa, consegue flutuar sobre a água, certo? Bem, para isso, eu vou fazer um exercício aqui com vocês, aqui bem rapidinho. Vamos ver se vocês estão espertos aí, meus queridos. Pimpolhada, me diga o seguinte. Assinale a alternativa que contém apenas grandezas vetoriais. Item A, aceleração, velocidade, força, empuxo e trabalho. B, trabalho, aceleração, campo magnético, força centrípeta e temperatura. C, momento linear, campo magnético, campo elétrico e força. D, quantidade de movimento, campo magnético, energia e tempo. E alternativa E, energia, massa, peso, empuxo, campo elétrico e velocidade. Quais dessas alternativas que apresentam apenas grandezas vetoriais? Eu vou dar uma dica para você. Você deve estar pensando assim, pô, professor, não sei a metade disso, mas identifique as básicas. Aquelas que a gente já conversou. Então, com certeza, se tiver uma dessas alternativas, uma grandeza escalar, obviamente, essa alternativa não é. Beleza? Banca esperto aí. Daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Não cair nas pegadinhas aqui? Tem que bancar o esperto, a gente tem que sempre nesse tipo de questão, né? É muito comum você trabalha com a questão de exclusão, certo? Tem uma questão já errada, uma parte dela descarta, beleza? Então, qual a alternativa correta aqui? Né? Vamos lá, alternativa C, momento linear, campo magnético, campo elétrico e força. Veja interessante, pessoal. Na alternativa A, aceleração, velocidade, força, impulso e empuxo são todas grandezas vetoriais. O que excluiu essa questão foi o trabalho, que é uma grandeza escalar. Né? A gente conversou, viu que trabalho e energia são grandezas escalares. Né? O que é o trabalho? Né? Eu vou já dar uma dica para vocês. O trabalho representa toda vez que você faz uma conversão de energia, certo? Toda vez que você converte, faz uma transformação de energia, você está realizando um trabalho. No caso, a gente pode falar um trabalho de uma força que seria a energia, né, fornecida por uma força que provoca deslocamento. Bem, a alternativa B já começa errada, né? Falou trabalho, né? Mas em compensação, aceleração, campo magnético, força centrípeta e temperatura, né, exceto temperatura, elas são grandezas vetoriais, ou seja, trabalho e temperatura são grandezas escalares. Momento linear, certo? Que a gente chama isso de quantidade de movimento. Campo magnético, campo elétrico e força são grandezas vetoriais. Por quê? Porque a quantidade de movimento, o momento linear, ele está relacionado com velocidade. Na verdade, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E a velocidade é uma grandeza vetorial. O campo aqui, normalmente os campos eles são vetoriais. Certo? Então, o campo elétrico, o campo magnético, certo? O campo gravitacional, todos eles são grandezas vetoriais, certo? E a força, como a gente já conversou anteriormente. C. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, campo magnético é uma grandeza vetorial, mas energia e tempo são grandezas escalares. E a alternativa E, energia, já começou errado, né? Energia, massa são grandezas escalares. Enquanto que peso, empuxo, campo elétrico e velocidade são grandezas vetoriais. Beleza? Tranquilidade, meus queridos? Então, vamos dar continuidade aqui, fazer mais um exercício com vocês aqui, meus queridos. 2. Cotidianamente, as grandezas massa e peso são confundidas como se fossem exatamente iguais. Assinale a alternativa que indica corretamente a diferença entre massa e peso. Se você assistiu a aula anterior, eu tenho certeza que você vai acertar essa questão. A. A massa é a quantidade de matéria de um corpo. Por isso, é uma grandeza vetorial. O peso é uma força com a qual o corpo é atraído para a Terra e, por isso, é uma grandeza escalar. B. O peso é fruto do produto da massa pela gravidade e a massa é fruto do produto do peso pela gravidade. C. A massa é a quantidade de matéria de um corpo, por isso é uma grandeza vetorial. O peso é a força com a qual o corpo é atraído pela Terra, por isso é uma grandeza escalar. Alternativa D. O peso de um corpo é a força com a qual ele é atraído pela Terra, sendo, por essa razão, uma grandeza vetorial. A massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo e é uma grandeza escalar. E a última alternativa. Massa e peso são grandezas vetoriais. A diferença é que a definição de peso leva em consideração a aceleração da gravidade. Qual dessas alternativas está correta aí, pessoal? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Pensaram certinho aí? Não caíram no conto? Então, a alternativa correta, né? Então, se você for analisar aqui, a alternativa correta é justamente a alternativa D. O peso de um corpo é a força com a qual ele é atraído pela Terra. E por ser uma força, é uma grandeza vetorial. A massa é a quantidade de matéria que compõe o corpo e é uma grandeza escalar. Aquelas grandezas fundamentais que a gente já conversou anteriormente. Beleza, meus queridos? Conseguiram matar essa questão? Todos entenderam? Certo? Percebam que o exercício ele faz bastante trocadilho, né? Então, às vezes ele inverte a questão de massa, que é uma grandeza vetorial, com peso, que é uma grandeza escalar, né? Ele acaba fazendo essas trocas, certo? Fazendo aí que o induza o erro vocês. Por isso que a leitura aqui é extremamente importante, ok? Então, vamos a um exercício aqui para vocês poderem ver como é que vocês estão. Nesse exercício ele fala o seguinte: ao perguntar a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, um professor de física obteve as seguintes respostas. João, o Joãozinho, famoso Joãozinho, né? As grandezas escalares possuem apenas valores numéricos, já as grandezas vetoriais possuem, além do valor numérico, direção e sentido. A força e a aceleração são exemplos de grandezas vetoriais. A massa e o empuxo são exemplos de grandezas escalares. E olha a afirmação do Pedro, o famoso Pedrinho. As vetoriais têm duas características, módulo e direção. As escalares possuem apenas o valor numérico. Força e velocidade são exemplos, são vetoriais. Massa e tempo são escalares. O Pedrinho foi um pouco mais curto ali. Bem, a partir das respostas dos alunos, marque a alternativa correta. Pedro e João estão corretos? B. Somente João está correto? C. Somente Pedro está correto? D. João errou as definições e acertou os exemplos. E Pedro errou os exemplos e acertou as definições. E a alternativa E. João acertou as definições e errou ao dar o exemplo. Pedro acertou os exemplos e errou ao dar as definições. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram bater a questão? Quais afirmativas estão corretas ou todas estão erradas? Bem, na realidade, se você for ler bem certinho, né, lendo novamente, as duas estão erradas. Tem algum pontinho de erro aqui. Mas essa questão é bastante interessante. Veja o que o Joãozinho fala. Ele fala assim, as grandezas escalares possuem apenas valores numéricos. Já as grandezas vetoriais, além do valor numérico, direção e sentido. Até aqui, o João acertou. Força e aceleração são exemplos de grandezas vetoriais, certo? Aqui ele também acertou. Massa e impulso são exemplos de grandezas escalares. Aqui que o Joãozinho errou, porque impulso é uma força e por isso é uma grandeza vetorial, certo? Então, o João acertou a definição, mas errou um dos exemplos. E o Pedro? As vetoriais têm a mesma, tem duas características, módulo e direção. Aqui ele já errou, porque além do módulo tem a direção e sentido, certo? Então essa parte está errada, a definição dele. As escalares possuem apenas o valor numérico. Tá certinho. Força e velocidade são exemplos de vetoriais, tá certo também. Massa e tempo são escalares. Então perceba que o Pedro, ele errou a definição de grandeza vetorial, esqueceu de um negocinho aqui, certo? Lembrando que todas as grandezas também têm a questão das unidades, certo? É muito importante salientar isso aqui. Mas, então o que a gente pode dizer aqui nessa questão? Que é a alternativa E. O João acertou as definições e errou ao dar os exemplos, enquanto que Pedro acertou os exemplos e errou ao dar as suas definições. Acertaram? Tranquilidade aí? Que bom, espero que vocês tenham acertado essa questão aqui, ok? Meus queridos, então, a gente falou aqui sobre grandezas físicas, né, que são grandezas que podem ser medidas, tudo que é medido ele pode ser comparado, afinal, nós somos ser humano, nós comparamos coisas, né, por isso que é algo muito nosso, né, muito inato à nossa pessoa. As grandezas escalares e vetoriais, né, que são grandezas que elas têm a questão do módulo e a unidade, e as vetoriais que têm módulo, direção e sentido, representada por vetores. Eu aguardo vocês num próximo momento e até mais!